Esses meninos cantam muito, né? Que belíssima canção para você que está curtindo aqui o Bom Dia Super Dia, Luan Freitas e o pessoal do Preto no Branco, né? A música Tá Chorando Por Quê? Exatamente, agora são 10 horas e 55 minutos e você curtindo aqui a programação da Super Rádio Renascer HD. Pessoal, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, no A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo aqui a pergunta do Luiz. O Luiz está escrevendo para nós da cidade do Rio de Janeiro. Luiz escrevendo para nós da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou baixar aqui um pouquinho o BG, mais um pouquinho, produção, porque um ouvinte, um internauta reclamou, né? Disse que o BG aqui está muito alto, né? Na hora do A Bíblia Tinha Razão. Então vamos lá, vamos baixar aqui um pouquinho mais o BG para que não tenha nenhum problema, para que os nossos ouvintes possam ouvir um som limpo, né? Maravilhoso. O super som da Rádio Renascer HD de São Luís do Maranhão para todo o planeta. Olha, pessoal, e você tem como nos ajudar? Não, fique tranquilo, nós não vamos lhe pedir dinheiro. Fique tranquilo, vamos lhe pedir dinheiro não, vamos só pedir que você deixe seu like, que você compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo, tá bom? Porque quando você deixa o like, você está nos ajudando, né? Está nos ajudando, então você tem essa forma de ajudar a gente sem gastar dinheiro, né? Só deixando o like ou fazendo aí seu comentário, botando aí bom dia, boa tarde. Fazendo isso está nos ajudando bastante. Brasil! Vamos para a Bíblia Tinha Razão. Vamos lá. Oi? Já acordou a irmã. Tá acordadinha, ó. Deixa ela gritar, deixa ela gritar. Isso. Maravilha, maravilha, maravilha. A pergunta que não quer calar no A Bíblia Tinha Razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem. A pergunta que não quer calar no A Bíblia Tinha Razão. Esta pergunta vem lá do Rio de Janeiro. É o Luiz. Está perguntando aqui para nós. Pastor Samuel, como entender o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4. Eu fui verificar aqui o que está dizendo no capítulo 6, no versículo 2 e 4, né? E o Luiz, ele quer saber quem são os filhos de Deus citados nesse texto. Por quê? Não acredito. Ele quer saber quem são os filhos de Deus. Lá vem esta pergunta de novo, né? Será que anjos geraram filhos com mulheres? Por quê? Não acredito. Será que isto aconteceu mesmo? É a mesma pergunta, né? Só mudou aqui um pouquinho. Ele quer saber quem são aqueles filhos de Deus. Vamos lá. Luiz, meu amigo Luiz, a expressão filhos de Deus ou filho de Deus, né? Tem emprego variado na Bíblia, né? Tem emprego variado na Bíblia. Por quê? Não acredito. É verdade. Em cada caso em que aparece essa referida expressão, é importante buscarmos ali manter a analogia geral das Sagradas Escrituras. Uma vez que essa analogia geral é uma inconteste na Bíblia, né? Do princípio até o fim. Do princípio até o fim. Então cabe aqui o que está escrito, viu? Lá em 2 Pedro, viu, meu amigo Luiz? Cabe aqui o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por
quê? Não acredito. Se bem que tem uns que gostam de interpretar de acordo com a sua interpretação, tem uns que têm sonhos, tem uns que têm revelações, visagens e muito mais, né? Tem agoureiro para todo lugar dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. Então vamos lá, vamos aqui à pergunta do nosso irmão Luiz. Então essa passagem de Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4, quando a expressão filhos de Deus nessa passagem de Gênesis, um exemplo cuidadoso desse texto, Luiz, é o contratexto geral das Sagradas Escrituras. Temos que observar o contratexto geral, como já citado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Então mostrar que, abre aspas, os filhos de Deus, aí trata-se da descendência de crentes fiéis, separadas e temente a Deus, sendo os filhos de Adão e Eva. Maravilha, maravilha. Gênesis 4, 25. Então esses filhos de Deus aí são os filhos de... Na verdade são os filhos de Sete, né? Sete, o filho de Adão. Gênesis 5, 3. Significa em hebraico nomeado, designado, indicado. Certamente porque os seus pais, Adão e Eva, viram nele a futura descendência da qual viria o mundo, o divinamente prometido Messias. O Messias, o Salvador do mundo, viria dessa descendência, da descendência de Sete, né? E está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, às vezes alguém difunde que esses filhos de Deus, viu, meu amigo Luiz, que estão registrados aí, significa anjos, e não dizer isso é não conhecer as Escrituras, né? É não conhecer as Escrituras. O quê? Não acredito. É verdade, e pior ainda, é ensinar que referida passagem trata-se de anjos caídos, né, que se relacionaram com as mulheres. Meu pai do céu, quanta heresia, né? Quanta heresia. É muita heresia, né? Ensinar que a referida passagem trata-se de uma união carnal de anjos com mulheres, né? E os anjos caídos em épocas tenebrosas. Ora, conforme declara a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 34 ao 36, Marcos também fala de alguma coisa sobre isso lá no capítulo 2, versículos 24. Até mesmo Mateus, né? No 22 de Mateus, os anjos, consoante a sua ordem, são seres celestiais, diferentes do homem, né? Não se casam, não se dão em casamento. Então, o anjo não pode ter relação conjugal, né, com uma mulher. Não pode, são seres espirituais, né? São seres espirituais. Então, eles não podem, não procriam. Ou seja, um anjo, seja ele caído ou não, nem órgão sexual ele tem. O quê? Não acredito. Nem órgão sexual ele tem, né? Então, como vai acontecer isso? Então, as incontáveis multidões de anjos passaram a existir por uma ação criadora de Deus e não pelo princípio da geração. Você não vai encontrar, por exemplo, do céu uma anja, né? Uma anja com um buchão, grávida, né? Já imaginou você encontrar uma anja no céu com um buchão? A anja está grávida. Heresia pura. Pura. Mas tem gente que ensina essas grotescas por aí, esses ensinamentos grotescos, né? Tudo fora de contexto. Tudo fora de contexto. Tá certo? Então, meu amigo Luiz, ali são os filhos de Sete, viu? Os filhos de Sete, que os descendentes de Adão.
Vamos trazer mais um pouquinho de informação sobre isso. Gênesis capítulo 6, né? Aí vai falar ali dos gigantes, né? Gigantes. O mesmo termo no hebraico para nefilins, né? Nefilins. Aparece somente mais uma vez ali no Antigo Testamento, em Números capítulo 13, versículo 33. O versículo aqui, a evidência declara que aqueles gigantes, entre aspas, eram homens, varões, né? O termo hebraico acima traduzido por gigantes em nossas Bíblias não se refere quanto à grande estatura, né? Ou corpo agigantado do indivíduo, mas antes a sua valentia. O quê? Não acredito. A sua valentia. Então a violência, desacato, agressividade, truculência, atrocidades e bestialidades daqueles homens, né? Homens vândalos. É óbvio que existe também o gigantismo físico, mas o termo aqui está se referindo mais a essa truculência, a essa violência toda, a essa agressividade, né? Gênesis capítulo 3, todo aqui temos o registro bíblico da queda de Adão e Eva no pecado, do Éden, né? A sua expulsão de lá por Deus, e Deus os expulsou. Então, é o causador de toda desgraça nas nossas vidas. O causador é Adão, né? Ele é o motivo, ele é o causador de toda desgraça na nossa vida. É por isso que a gente vive nessas desgraças e tal, né? Porque o Adão cometeu essas série de heresias lá no paraíso. Tu tá rindo, risadinha? Hã? Tu tá rindo é porque tu não tem um boleto para pagar, né? Tu não tem um boleto para pagar, por isso que tu fica rindo, né? Rapaz, que coisa. Então, é isso mesmo. Aqueles homens, eles eram altos, né? Mas não é assim como às vezes a gente exagera, né? 5, 6 metros de altura. Não. Eles eram um porte um pouco alto, né? Aí 2 metros e pouco, né? Mas não era assim. A palavra nefilins aqui não está se referindo tanto a esse gigantismo, mas sim a truculência desses homens, né? A brutalidade deles. Eram homens vândalos, referindo-se também a esse tipo de situação, né? Então, em Gênesis capítulo 4, versículo 24, Caim, filho de Adão, e a sua descendência pecaminosa, né? Decaída socialmente, depravada. Normalmente essa passagem deve ser lida com muita reflexão, né? Gênesis 4:25, aqui vemos os filhos de Adão e Eva, Sete e a sua descendência temente a Deus. Olha aqui a descendência de Sete, olha, eram filhos temente a Deus, né? Isso, filhos de Adão e Eva, Sete e sua descendência temente a Deus, inclusive Enoque, o qual andou com Deus, né? E a seguir, Deus o transladou para as mansões celestiais. O quê? Não acredito. Foi verdade, né? Ele andou com Deus e foi transladado às mansões celestiais. Gênesis capítulo 6, as filhas dos homens, no versículo 2, procedem dos povos apostata, né? Dos povos apostata, os ímpios descendentes de Caim, e não povos piedosos oriundos de Sete, tá bom? Então, nos versículos 2 a 13, vemos os povos desviados, né? Ímpios, descendentes de Caim. Gente, os descendentes de Caim, eles não se convertem. O quê? Não acredito. Não, eles não se convertem, eles até ficam na igreja um tempo aqui conosco, fingindo que são adoradores, eles choram, eles choram, eles pulam aqui junto com a gente, fingindo ser adoradores, né? Mas não são, apenas lágrimas de crocodilos. Lágrimas de crocodilo, porque eles não se convertem, né? A sua
Então aqui esses descendentes de Caim e a sua união com a descendência temente a Deus, a de Sete, o que resultou num justo e terrível juízo divino, que foi o dilúvio, dilúvio destruidor. Nos versículos 2 e 4, a expressão filhos de Deus não se refere aos povos descendentes de Caim, mas uma vez que eles afundaram nos mais terríveis pecados, como vemos em Gênesis 4,17. Assim, jamais poderíamos ser chamados nas Escrituras de filhos de Deus, Nos mesmos versículos 2 e 4, os filhos de Deus também jamais poderiam ser anjos decaídos, pois estando eles decaídos, não poderiam ser chamados de filhos de Deus. Você concorda? Os anjos decaídos não podem, são filhos das trevas, Não filhos de Deus. Poderiam ser chamados até mesmo de filhos de Lula, mas não de filhos de Deus, tá bom? Então, meu amigo Luiz, eu espero ter respondido aqui a sua pergunta, tá bom? Esses filhos aí são os filhos de Deus, são os descendentes de Sete, tá bom? E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus, tá bom? Agradeço o seu carinho, sua companhia. Não deixe de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, tá bom? E de compartilhar esse conteúdo com alguém. Se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia, às 9 da manhã, tá bom? Vou deixar vocês agora na companhia do Acélio Trindade. A partir de agora, Jornalismo Verdade. A conversa é com Acélio Trindade. Tchauzinho, fui!